Segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Iniciemos uma nova semana na graça do Senhor Jesus. Bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui, meus amados irmãos, que esse jovem, querendo ganhar a vida eterna, pergunta a Jesus o que ele deveria fazer de bom para ganhar a vida eterna. Então, Jesus respondeu a ele: O que você tem de fazer de bom? Por que me perguntas o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ouvindo essas coisas, o jovem disse: Mas eu já observo essas coisas. Aí quando Jesus disse para ele: Bem, então vá, vende tudo o que possuis, pegue o dinheiro e dê aos pobres, e depois siga-me. Ouvindo isso, o jovem se retirou, porque ele ficou muito triste e foi embora, porque ele era muito rico. Então, na verdade, ele poderia até observar os mandamentos de Deus. Mas quando Jesus falou para ele dele vender os bens, dividir com os pobres, e depois seguir a Jesus, aí veio a tristeza em seu coração, porque significa que ele era pegado com as coisas desse mundo. Ele poderia até observar os mandamentos, mas ele tinha um apego com as coisas desse mundo. E para ele vender tudo e dividir com os pobres, ou seja, dar para os pobres, e depois seguir Jesus,
Para ele ia ser muito difícil, porque ele tinha muita coisa. Aí ele começou a pensar, puxa, mas ter que vender tudo isso aqui e dar aos pobres, depois seguir a Jesus, eu vou ficar sem nada? Então foi onde ele ficou triste e se retirou. Então, meus amados irmãos, fica mais uma vez provada que não são os bens materiais, não são as coisas que nós temos que vai nos salvar. A palavra de Deus aqui está nos dando um grande exemplo também, que não basta nós observar esses mandamentos todos e ficar apegado com as coisas desse mundo, que são os bens materiais. Então isso é muito difícil, porque ninguém quer ficar sem seus bens materiais. Vocês já observaram que o homem, quando ele tem 100, ele quer ter 200. Quando ele tem 200, ele quer ter 400. Quando ele tem 1000, ele quer ter 2. Quando ele consegue 10, ele quer 20 e por aí afora. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Por mais que ele tenha, ele quer sempre mais. É lógico, é claro, é evidente que ninguém pode ficar também acomodado. Todos nós, a intenção, o intuito de todos é sempre progredir, sempre crescer. Mas devemos observar também que nós devemos crescer dentro dos limites, respeitando sempre a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para que nós não fiquemos apegados com as coisas desse mundo, conforme esse moço dessa história aqui, desse Santo Evangelho de hoje. Porque ele era apegado em demasia com as coisas desse mundo. Ele observava os mandamentos, ele falou para Jesus que observava. Mas quando Jesus propõe a ele que vai e vende tudo, divide com os pobres, segue-me, foi aí que ele desistiu. Porque certamente ele era muito rico, tinha muita coisa, e ele não concordou de vender e dividir com os pobres, depois vir seguir Jesus. Então, meus amados irmãos, o apego com as coisas desse mundo é complicado. Isso nos tira a fé. O apego com as coisas desse mundo nos faz se distanciar de Deus. E se nós se distanciar de Deus, nós estamos perdendo a salvação. É melhor a gente se salvar, porque as coisas desse mundo são momentâneas. As coisas desse mundo são passageiras. Enquanto que a nossa alma, essa é eterna. Não podemos perder nossa alma em consequência da desobediência da palavra de Deus e com o apego às coisas desse mundo, porque tudo é passageiro. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa semana, iluminada pelo nosso Pai Celeste, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. E até amanhã, terça-feira, se Deus quiser.